Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Lucas de novo. E hoje nós vamos falar sobre a economia mundial. Como a economia global realmente funciona. Como o mundo em que nós vivemos e a sua economia funciona de fato e como utilizar isso ao seu favor. E o que nós vamos cobrir nessa aula? O que faz a economia global girar e como que o valor é criado nesse mundo? Lembra da aula passada, onde eu falei a importância do valor? E uma coisa muito importante que raramente alguém entende: por que as pessoas compram. Vamos entender também por que você não pode lutar contra o mercado e por que nadar a favor da maré vai fazer você enriquecer. Então, vamos começar falando sobre por que as pessoas compram. Você sabe por que as pessoas compram algo? Então é assim que a maioria das pessoas vê a economia global. Elas param, se deparam de vez em quando com o pensamento e imaginam por que fulano compra aquele carro, por que ciclano compra aquela máquina, por que não sei quem compra algo. E eles simplesmente não conseguem entender por que as pessoas compram. Porque elas veem é como se fosse esse emaranhado de fios, sem entender como que funciona a economia global. A maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, se eles entendem como a economia global funciona, eles começam a dar várias explicações técnicas, que as pessoas compram e o dinheiro funciona assim, mas existe um jeito muito mais simples para entender como o nosso mundo funciona, e desde sempre ele foi assim. É hora de você começar a ver o mundo da forma que eu vejo. Eu chamo isso de colocar os óculos da verdade. Nesse momento você vai colocar os óculos e vai parar de ver aquele embaraço de fios, parar de ver tudo embaçado e vai começar a ver com clareza como o mundo funciona. E para te explicar isso, eu vou precisar usar algumas analogias. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que existem os círculos sociais. E isso é bastante óbvio. Nós temos uma pessoa que ela está inserida dentro do círculo social, que é a sua família, temos os seus amigos e a sociedade em si. Cada um desses círculos sociais, eles possuem valores e crenças, coisas que eles acreditam serem certo ou errado. A família, os amigos, a sociedade, e a pessoa está inserida nesses círculos. Então, cada pessoa, ela acredita em algo que faz com que ela tome decisões de acordo com isso. Então, ela acredita no que é certo, no que é errado, no que deveria ser. E essa pessoa, ela tem influências. Todas as decisões, elas são impactadas de uma forma ou de outra pelos círculos sociais em que ela se encontra. Então, essa pessoa vai decidir o que é certo e o que é errado, o que deveria ser e o que é, de acordo com as influências que os seus círculos sociais colocam na vida dela. Então, nós temos a família, que é uma das influências mais fortes nos nossos valores e crenças, temos os nossos amigos, e temos a sociedade em si. E até para te dar um exemplo bem claro como que isso é diferente para cada pessoa, imagina uma pessoa que está vivendo agora numa floresta na China. Com certeza ela tem influências, tem valores e crenças muito diferentes de uma pessoa que está aqui no Brasil, em São Paulo. Da mesma forma que uma pessoa que está no interior de São Paulo tenha uma noção de valores e crenças diferentes de uma pessoa que está lá na metrópole de São Paulo. E se nós cruzarmos uma linha, nós podemos ver em qual ponto essas pessoas estão. As pessoas, elas têm visões sobre tudo, como é e como deveria ser. Então elas têm visões sobre como as coisas eram, por exemplo, como eu era, como fulano de tal era, como o mundo era. Tem noções de como o presente é, então como eu sou, como tal coisa está, como o mundo é, que é o presente, tem noções do futuro, de como deveria ser, como eu deveria ser, como o mundo deveria ser, como isso deveria ser. Todas as pessoas têm visões sobre o passado, presente e futuro, certo e errado, entre tudo que existe. As pessoas funcionam assim. Nós podemos tirar a média dos valores e crenças e multiplicar isso pelo tempo, onde nós conseguimos descobrir algo muito interessante, que é o eu desejado e o eu atual. Então, como eu disse, as pessoas elas têm noções de como as coisas eram e principalmente sobre como elas estão agora. E como elas estão agora é o eu atual, é quem elas são nesse presente momento. E elas têm uma noção de o que elas querem para o futuro. Elas têm o eu desejado.
Então, o que eu quero disso, o que eu quero daquilo. O que acontece é que, entre o eu atual e o eu desejado, existe uma coisa, um vácuo para chegar até lá. E nós chamamos esse vácuo de a lacuna. Então, nós estamos falando da lacuna agora, que é o espaço que existe entre o eu atual e o eu desejado. E a lacuna é o que cria o desejo e a demanda. Então, o que acontece é o seguinte: as pessoas, elas têm o eu atual e elas querem se tornar o eu desejado. E elas acordam todos os dias pensando como elas queriam ser. Para preencher essa lacuna, elas compram as coisas. Elas compram um carro, elas compram uma casa, elas compram uma roupa e tudo que existe no mundo só existe porque existe a lacuna. Todos os produtos no mundo estão sendo feitos, produzidos e vendidos porque as pessoas querem chegar no eu desejado. Então, toda a economia global funciona com pessoas acordando toda manhã e tentando comprar uma versão do eu desejado. Então, o que as pessoas querem, na verdade, são veículos, que nós podemos chamar de veículos. O que é o veículo? Elas estão na situação atual e elas querem chegar na situação desejada. E elas vão comprar um veículo que vai transportar ela do eu atual até o eu desejado. E esse veículo vai ser de acordo com, lembrando, as suas crenças e valores, o que ela acha de tudo. Pessoas estão buscando veículos para levá-los de onde elas estão agora para onde elas querem estar em termos de imagem pessoal. E os empreendedores de sucesso entendem onde as lacunas estão, e então criam e vendem veículos para ajudar as pessoas a atingir os seus desejos. Então é bem simples, bem simples. Vamos resumir isso. Descubra o que as pessoas querem, então venda o que elas querem para elas. É simples assim. Todo mundo que vende um produto de sucesso, eles criaram isso. Então, como eu estava te dizendo, nós temos o eu atual, seu potencial cliente. Vamos falar dele agora. O seu potencial cliente, ele tem o eu atual. E ele quer chegar até um ponto desejado. Tudo que você tem que fazer é posicionar o seu produto como a solução para o eu atual. Para levar a pessoa, o seu produto, ele vai ser o veículo. Então as pessoas, elas têm os seus eus desejados diferentes. E é por isso que nós precisamos de um nicho. Então, como exemplo que eu te dei lá em cima, o que uma pessoa que é um contador quer, para onde ela quer ir, o eu atual dela e o eu desejado, é muito diferente de um advogado, que também pode ser diferente de um jogador de futebol, que pode ser diferente de infinitamente. Nós temos infinitos nichos que nós podemos citar aqui. E o que acontece é o seguinte, que você não pode simplesmente colocar o seu produto como a solução de qualquer coisa. Então vamos voltar aqui. Nós temos o eu atual e o eu desejado. E o que a maioria dos empreendedores não entende é que você precisa de um nicho. Porque imagina você querer resolver o problema de todo mundo. Então, vamos dizer que o eu atual é o problema onde eu estou agora. Então, eu tenho o meu nicho, o meu produto, ele pode ser vendido para qualquer pessoa, ela serve para qualquer pessoa. Então, o que você está posicionando, como você está posicionando o seu produto, como você pensa dessa maneira? Nós temos o eu atual, que são todas as pessoas, e cada pessoa tem um problema diferente, tem um eu atual diferente. E cada pessoa quer chegar a um lugar diferente. Então, se você chega e fala que o seu produto resolve qualquer problema e leva uma pessoa a qualquer lugar, ninguém vai comprar o seu produto, porque as pessoas não têm qualquer problema. As pessoas têm um problema específico. E as pessoas não querem chegar a qualquer lugar. Elas querem chegar a um lugar específico. Então, se o seu produto falha em comunicar isso, o seu produto não vai vender de maneira nenhuma. Então, lembrando, as pessoas têm eus desejados diferentes. E é por isso que nós precisamos de um nicho. Então, por que as pessoas compram esses veículos? Você pode estar pensando agora, mas se é tão simples assim, por que a pessoa simplesmente não vai lá sozinha? Então, existem 3 motivos básicos
do porquê a pessoa compra alguma coisa. O primeiro motivo básico é a inabilidade de conseguir por conta própria. Então, vou te dar um exemplo. Se o meu eu desejado é um carro novo, eu consigo, por acaso, construir um carro sozinho? Eu preciso comprar um carro, não é verdade? E o segundo motivo é porque elas querem chegar lá mais rápido. E às vezes o que acontece? A pessoa até mesmo consegue chegar lá sozinha, mas ela não quer levar muito tempo, ela quer chegar o mais rápido possível. E o terceiro motivador é porque elas querem uma forma provada. Elas não querem ter que batalhar e tentar descobrir como que elas vão chegar lá. Elas querem uma forma que já esteja pronta, alguém que já fez, que já chegou lá e consiga te levar nesse caminho de uma forma muito mais simples e rápida. Então, eu quero contar uma história agora, e uma história que vai compactuar com muitos empreendedores, que é a história do porquê que eu fali 3 vezes, porque eu já quebrei a minha empresa 3 vezes. E também porquê que os outros falham. As pessoas geralmente vêm com ideias que eles acham que são legais ou eles acham que as pessoas querem. Então elas criam todo um negócio, elas criam toda uma solução baseada em ideias que essas pessoas acreditam que são legais ou que eles acreditam que as pessoas querem tal coisa. E eles pensam algo que nunca foi feito antes, ou imitam algo e dão uma pitada única. A maioria dos empreendedores, o que eles fazem? Eles veem um negócio e pensam, aquele negócio ali está dando dinheiro, eu vou fazer igual e eu vou mudar esse detalhezinho aqui. Ou, o terceiro caso, eles seguem cegamente a sua paixão. Eu gosto de fazer isso, eu vou fazer isso e as pessoas vão comprar isso. E o que que acontece? Qual que é o problema disso? O problema disso é que é tudo sobre você. Então, o que que acontece? Você está criando todas essas ideias aqui a partir da sua mente. Você não está entendendo qual é o eu das pessoas e aonde elas querem chegar. Você está simplesmente entendendo qual é o seu eu e aonde você quer chegar. E você simplesmente acredita que todas as outras pessoas também querem a mesma coisa que você. E isso é simplesmente a receita para falhar. E aqui eu separei uma citação muito interessante que eu li em um livro, e agora eu não me recordo exatamente qual foi o livro, mas uma citação muito boa que eu li em um livro sobre comunicação. E só para você ter um background, eu vou te explicar o que é copy e copywriter, antes de eu ler essa citação. A copy, ela é a arte de escrever textos publicitários que tem como foco convencer alguém de comprar algo. E o copywriter é a pessoa que faz esses textos, ok? Então vamos falar sobre essa citação agora que tem algo muito interessante nela. Vamos ao cerne da questão. O poder, a força, o irresistível desejo de possuir que faz com que a propaganda funcione vem do próprio mercado e não da copy. A copy não pode criar desejo por um produto. Só pode ter as esperanças, sonhos, medos e desejos que já existem no coração de milhões de pessoas e focar os desejos já existentes em um determinado produto. Essa é a função do copywriter. E o que isso aqui está dizendo? Que você não pode simplesmente criar desejo por algo que ninguém quer. A copy, ela não funciona sozinha. Você pode criar você ter o melhor copywriter do mundo, que caso você não entenda o que as pessoas querem, qual que é o eu desejado e quais são os problemas dessas pessoas, você simplesmente não vai conseguir fazer isso. Você não tem como usar a propaganda para criar desejo por algo, a não ser que o desejo já esteja lá. A propaganda, o que ela faz? Ela simplesmente pega um desejo que já existe e transporta isso para palavras. Então não é um anúncio que é ruim. A maioria dos empreendedores sempre vem falar comigo e fala: os meus anúncios no Facebook não estão funcionando. Os meus anúncios no Google não funcionam. O Google é ruim, o anúncio é ruim, o anunciante é ruim. Mas a grande razão de nada estar funcionando para esse empreendedor é que ele não entende o seu mercado, ele não entende o seu nicho. Então, qual que é a receita para o desastre? A maioria dos empreendedores vem com ideias do que eles acham que as pessoas vão querer e depois passam o seu tempo tentando convencer as pessoas que elas querem isso, o que elas não querem. Então, o que acontece? O empreendedor ele cria uma ideia do que ele quer.
Ah, eu acho isso aqui legal e eu acho que as pessoas vão querer comprar isso. E ele cria toda uma empresa, todo um produto em cima disso. E aí ele vai para o mercado e começa a anunciar. E o que acontece é que as pessoas não compram. E ele fica tentando toda hora mudar a campanha, mudar o anúncio, tentando convencer as pessoas a comprar algo que elas não querem. Então você não pode surgir com ideias do que as pessoas querem, porque você não é as pessoas, você é você. E qual que é a receita para o sucesso? Descubra o que as pessoas realmente querem, entenda isso melhor do que elas mesmas e depois venda isso para elas com facilidade. É disso que se trata todo esse processo estratégico. Tudo que você está criando aqui dentro do meu marketing, toda a nossa consultoria se trata disso, entender o que as pessoas querem e vender isso para elas. Você não pode lutar contra o mercado, você não pode tentar nadar contra a maré e convencer as pessoas a comprar algo que elas não querem. Você tem que ir junto com a maré. Se você nadar contra a maré, você vai se afogar. Mas agora, se você nadar junto com a maré, você vai chegar longe e você com certeza vai ficar rico. Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Até a próxima.